vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou dar pra vocês algumas dicas pra vocês anotarem, fazerem anotações, registros e tudo mais quando o professor fala muito rápido. Eu recebo muitas mensagens sobre isso, né? Porque muita gente fica perdida em sala de aula. Às vezes tem um professor que fala rápido demais, não pausa, não abre pra perguntas e aí você fica muito perdido, desesperado, parece que a matéria acumula, parece que a matéria é muito maior do que realmente é. Então hoje eu vim trazer algumas dicas pra vocês e inclusive, né, já declarar a meia culpa aqui, porque assim, eu também sou uma metralhadora de palavras, eu falo rápido demais. Muitas vezes as pessoas reclamam sobre isso, só que assim, se o vídeo estiver rápido demais, você pausa, você volta, você assiste de novo. Em sala de aula a gente não tem essa alternativa. Então hoje eu vim separar pra vocês algumas dicas que eu inclusive uso. Eu tô aqui com alguns cadernos meus pra exemplificar pra vocês, porque eu tenho vários professores, principalmente na faculdade, né, que a matéria é muito longa. Eu tenho algumas técnicas que eu uso pra conseguir me virar nessas aulas onde a aula é muito importante, o conteúdo é muito importante, meu professor fala rápido demais, aí você fica assim, perdido, você não entendeu a primeira palavra, ele já tá no final da matéria e você pensa, não dá mais tempo, perdi isso aí, conteúdo perdido, acabou, gastei meus neurônios à toa. Então, pois bem, a dica de hoje vai ser sobre isso. E também já avisando, pessoal, se inscrevam no canal, tá saindo muito conteúdo extra, então já se inscrevam, já deixe seu like pra valorizar o meu trabalho, se esse vídeo te ajudar, se as dicas te ajudarem. Não esquece de deixar um like, de deixar um comentário, porque isso me ajuda muito, ok? Show? Cabuloso, top, canavial de top, robotop. Vamos começar com algumas dicas. As primeiras dicas é pra você que tem tempo, né? Pra você que tá aí desempregado, pra você que tá aí realmente dedicado, pra você que tá aí se dedicando exclusivamente aos estudos e tem tempo de se preparar antes da aula. Porque eu sei que é uma realidade que, assim, eu pelo menos também não tenho tempo de ficar, né, antecipando a aula. Geralmente eu dou, inclusive, com matéria acumulada. Mas se você tiver tempo, uma coisa que vai te ajudar bastante é tentar antecipar o conteúdo daquela aula. Se preparar pra aula, né? Tentar se adiantar. Então você ler com antecedência o pedaço do livro didático ou pesquisar, pode ser até na Wikipédia mesmo, no Google mesmo, um resuminho daquela matéria pra você ter um pouco mais de ideia, ter uma ideia do que aquilo se trata. Uma coisa que eu recomendo bastante pra quem tá na escola, principalmente pra quem tá no cursinho, tentar pegar cadernos, livros, material, resumos de pessoas de anos anteriores, ou se você já tá no seu segundo, no seu terceiro ano de cursinho, pegar o seu material anterior, porque quando você já tem uma ideia daquilo, facilita muito a sua vida. E eu faço isso muito, inclusive na faculdade, né? Eu tô falando que eu tô aqui cheio de matéria acumulada, mas eu não consigo chegar na aula sem ter me preparado antes, porque senão, nesses conceitos mais difíceis, eu fico perdida. Então uma coisa que aconteceu comigo, por exemplo, quando eu tive aula de sociologia na faculdade, essas ideias, né, dos sociólogos Marx, Weber, Durkheim, pipipi, popopó, pra mim é muito difícil. Então se eu só chegasse na aula e o professor começasse a falar um tanto de questões filosóficas e sociológicas, eu já ficava perdida. Agora, se eu já sabia, por exemplo, os conceitos marxistas da mercadoria, da mais-valia, tudo mais, eu já chegava na aula e eu já conseguia compreender melhor. Ou então, isso ajuda muito também pra quem vai ler livros didáticos, livros mais difíceis, lê antes um resumo, lê antes uma resenha de algum texto pra depois você chegar lá e já conseguir relacionar. Então, se você tiver o tempo, se você tiver uma oportunidade, uma coisa que vai te ajudar é tentar se adiantar em relação ao conteúdo daquela aula. Ainda mais, né, quando a gente tá falando de professores que acham que a gente já tem todo o conhecimento do mundo e fica falando um tanto de coisa difícil, usa um tanto de palavra difícil, não abre pra perguntas, detesto, mas são uma realidade, né, gente? E também, outra dica que parece muito simples, mas pra mim faz muita diferença é evitar distrações, sabe? Sentar na primeira carteira ou nas primeiras fileiras já é um negócio que faz, pelo menos pra mim, faz muita diferença. Caso você, assim como eu, tenha problema de visão, tenha que usar óculos, faz muita diferença também. Tentar sentar longe dos seus amigos, caso você possa usar celular em sala de aula, deixar o celular com alguém ou guardar o celular, desligar o celular pra você realmente não olhar pra ele e tudo mais. Tentar evitar ao máximo se distrair, porque tem aqueles professores que, assim, se você olha no relógio pra ver que horas são e olha de novo pro professor, você já perdeu metade da matéria. Então é bom evitar distrações pra você conseguir se concentrar e manter a linha de raciocínio. Eu vejo na faculdade, né, que a gente pode chegar atrasada, tem aula que se eu chego 10 minutos atrasada, eu fico a aula inteira sem entender o que aconteceu. Que o professor explicou a coisa mais importante no início da aula, eu cheguei atrasada e eu fico o resto da aula dos colegas assim sussurrando, que é isso? Entendi nada. É isso. Então, às vezes, quando eu tô muito atrasada, eu penso, nossa, o que eu vou fazer? Não vou entender nada. Então, distrações, né? Tem que ser evitadas. E também, pessoal, caso vocês tenham oportunidade, não deixem de fazer perguntas pro professor. Eu sei que às vezes quando a turma é muito grande, quando o tempo é muito corrido, não tem essa oportunidade, mas se der, né, se você tiver com dúvida, às vezes fala, professor, fala um pouquinho mais devagar. Ou então, professor, eu não entendi isso, explica com outra palavra, qual seria um sinônimo? Eu que faço história, muitas vezes a gente tem que parar e perguntar, não, qual data que é essa que você falou?
falou, que eu perdi a data, porque, né, se você anotar uma data errada, às vezes você perde ponto na prova, às vezes você faz o negócio errado. Então, pelo menos na história, né, hoje na faculdade, interromper a aula do professor, às vezes é um negócio que eu me pego fazendo bastante, porque, né, melhor parar um segundo e perguntar do que, por vergonha e tudo mais, acabar com o conteúdo errado na cabeça. Outras dicas que pra mim são as mais importantes e pra você provavelmente vão ser as mais práticas, são estratégias pra anotações. Porque quando o professor fala muito rápido, a chave pra você conseguir se virar na aula dele é você anotar de forma simples, anotar de forma descomplicada e anotar rápido. E eu sei, gente, que tem muita gente que assiste, inclusive eu gosto de ter um caderno lindo, eu gosto de ter um caderno arrumadinho, eu gosto de colar adesivo, eu gosto de fazer desenho, eu gosto, só que assim, não dá. Eu acho lindo esse pessoal que tem Studygram, que posta aqueles mapas mentais coloridos e com ilustrações e tudo mais, mas esse é um negócio que eu olho, acho lindo, mas não entra na minha realidade porque eu não tenho tempo pra isso, justamente porque as aulas elas passam rápido demais, né? Então, uma coisa que vai te ajudar muito, algumas técnicas que eu vou passar aqui pra você ter anotações simplificadas. E aí eu também trouxe, inclusive, um dos meus cadernos. E aí, gente, realmente aquela coisa, eu fico até com vergonha de mostrar isso pra vocês, mas a aula passa tão rápido que não tem como eu fazer minha letra bonitinha, não tem como eu fazer muita coisa. E o que eu faço? Primeiramente, algumas dicas. Eu anoto sempre as minhas dúvidas em uma cor e depois, à medida que o professor vai respondendo, eu escrevo o que tá errado, o que tá certo, a correção, tudo com outra cor. Então, como vocês podem ver no caderno, as coisas em preto eram as dúvidas que eu tava tendo e depois eu complemento em vermelho com, por exemplo, nesse caso, esse é o meu caderno de latim, tá, gente? Então, o que essas palavras significam? O significado tá em vermelho. Se eu preciso melhorar alguma coisa, pesquisar alguma coisa, eu circulo essa coisa. Então, assim, tá muito feio? Tá. Só que depois eu posso tornar isso bonitinho. Então, essa anotação aqui horrorosa acaba se tornando uma anotação bonitinha, né? Acaba se tornando uma tabela bonitinha de tempo verbal. Mas mesmo que não dê, isso tem valor. Então, por exemplo, aqui tem um dever de casa que eu fiz, né? Cheio de erros aqui, ó. Eu coloquei marca-texto nas coisas que eu tava com dúvida, nos exercícios que eu achei que eu tinha feito errado. Aí agora, por exemplo, essa palavra aqui, eu circulei porque depois eu precisava pesquisar melhor o significado dela. Eu coloco aqui em vermelho as coisas que eu errei, as coisas que eu acertei. Isso é um para-casa que eu fiz que ficou bonitinho. Mas agora a gente vê, por exemplo, esse para-casa aqui que ficou horroroso, mas totalmente funcional. Aqui, ó, em azul as dúvidas que eu tive, em vermelho o que as palavras significam, o que eu errei, o que eu acertei. Isso aqui, gente, tá feio, mas eu tô entendendo tudo. Então, assim, nesse caso, caso você seja uma pessoa assim como eu, que gosta de um negócio caprichado, que gosta de colar adesivo e cores diferentes, tem que desapegar. Tem que escrever rápido mesmo, com praticidade e tudo mais. Uma coisa que me ajuda muito são as cores, igual eu mostrei pra vocês. Durante a aula, eu escrevo tudo de uma cor só, e aí depois, quando eu vou passar limpo, eu escrevo de outra cor pra ter essa diferenciação. Ou então, eu escrevo tudo de uma cor e ao invés de ter que reescrever tudo, eu só passo marca-texto por cima. Então, por exemplo, eu passo marca-texto verde nas dúvidas que eu tenho. Eu passo marca-texto roxo ou rosa nos títulos, nos conceitos mais importantes. Eu tenho um código de cores. O meu código de cores é: quanto mais quente é a cor, mais importante é aquele conceito. Então, se o negócio tá grifado em laranja, que é a cor mais quente, é um negócio importante. Agora, roxo, que é uma cor mais fria, é um título, ou só um detalhe, ou só alguma coisinha assim. Então, eu tenho um código de cores. É muito mais fácil você escrever tudo de uma cor só e depois só passar um marca-texto do que você ficar na hora da escrita ficar trocando de caneta. Eu, pelo menos, não consigo. Outra coisa também é, caso o professor fale muito rápido e não dê pra anotar as palavras que ele fala, anota só os conceitos-chave. Então, tipo assim, às vezes eu anoto só uma palavra que eu não sei o que significa, mas eu circulo ela e depois eu pesquiso em casa e complemento a minha anotação. Ou então eu anoto só um conceito, uma data, e aí depois eu vejo e pesquiso o que exatamente aconteceu nessa data. Ou então, eu só sei que o ano foi 1760, eu anoto 1760, agora eu não sei o dia, depois eu pesquiso qual dia exatamente que foi. Então, depois você complementa, né? Isso é até bom porque depois você tem que revisar o conteúdo e tudo mais. Outra coisa interessante também é você usar símbolos, igual eu falei. Eu, pelo menos, eu tenho círculos, eu tenho setinhas que são símbolos pra mim de pesquisar isso depois. Esse conceito é importante, isso eu acho que tá errado, depois eu tenho que verificar, etc, etc. Mas também, por exemplo, algumas simplificações. Então, eu, por exemplo, que faço faculdade de História, ao invés de escrever Segunda Guerra Mundial, eu coloco 2G. 2G pra mim é a Segunda Guerra. 1G, Primeira Guerra. GS, a Guerra de Secessão dos Estados Unidos. RV, Revolução. Aí tem a Revolução Russa, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Então, eu, pelo menos na minha área do conhecimento, eu já consigo criar um tanto de abreviações que uma anotação que ficaria grande, né, ao invés de escrever Revolução Francesa, RF. Pronto, é isso aí, eu tô entendendo. Pra mim, todo RF é a Revolução Francesa. Todo RA, Revolução Americana. EUA, Estados Unidos, né, alguns até mais básicos. E também outra dica muito boa é, caso o professor escreva no quadro,
quadro, anota tudo que ele escreveu no quadro, ou pelo menos tira uma foto, porque geralmente quando professores fazem anotações no quadro, é um panorama geral da aula, né? Um resumão da aula. Então, às vezes, eu prefiro só anotar o que tá no quadro do que escrever o que o professor fala, porque aí eu consigo prestar mais atenção. Até porque isso é uma coisa importante. Se você tá lidando com um professor que fala rápido demais, ou que a aula dele é muito conteudista, né? Uma aula curta, mas uma aula que vale por 1.800 páginas de livro didático, você tem que ver o que funciona melhor pra você. Anotar tudo que ele fala, ou ouvir com atenção, e depois você pesquisar mais a respeito. Isso aí é um negócio que você tem que analisar. Agora, algumas outras dicas alternativas que eu vou deixar pra você. Primeiramente, quem pode levar computador pra aula, pro cursinho, pra faculdade, computador ajuda sim. Porque se você quiser complementar, é só você clicar na setinha, ao invés de você ter que rabiscar toda a sua anotação no caderno. Então, pra quem pode levar computador, isso pode ajudar bastante. Se o professor usa slides, pergunta pro professor se ele pode enviar os slides pra turma por e-mail, se ele pode disponibilizar os slides, porque às vezes fica muito mais fácil. Eu gostava muito, quando eu tava no ensino médio, meu professor de ciências usava slide. Ao invés de copiar os slides, ele mandava os slides pra turma por e-mail, eu imprimia os slides e eu só fazia as anotações na lateral. Me poupava muito tempo, eu conseguia prestar muito mais atenção na aula. Então, se o seu professor usa slides ou faz o próprio material, pergunta se ele pode compartilhar isso com vocês pra poupar realmente o tempo de vocês de copiarem. E outra dica também que pra mim ajuda muito é gravar a aula, gravar no celular mesmo, gravar o áudio da aula. Só que isso é muito importante que você pergunte, né, pro professor se ele autoriza que você grave a aula. Eu gosto bastante porque depois, igual a gente faz com videoaulas, né, quem estuda por videoaulas, eu posso voltar, eu posso ouvir de novo e tudo mais. Só que aí você tem que tomar cuidado, porque geralmente quando as pessoas gravam a aula, elas ficam, nem vou prestar atenção na aula agora, ou então depois esquecem de ouvir, deixa lá jogado. É a mesma coisa que quem tira foto do quadro. A foto fica lá guardada no celular e você nunca copia a foto. Então, presta atenção, se você estiver usando essas outras alternativas, realmente use, abuse dessas informações e tudo mais. Não deixa jogado, não deixa largado esse conteúdo é importante. Outra dica que me ajuda bastante é depois da aula, né, depois do conteúdo e tudo mais, quando eu volto pra casa, eu vejo uma videoaula sobre aquele mesmo assunto, não só pra revisar, mas pra verificar. Então, por exemplo, eu tive uma aula de história sobre a Revolução Russa, aí eu anotei várias palavras-chave, anotei 1917, Guerra Sino-Japonesa, Lenin, Trotsky, etc, etc. Na videoaula eu vou vendo se essas palavras estão aparecendo, se tá faltando alguma coisa, se eu esqueci alguma coisa, o que eu posso complementar. Às vezes até o professor da videoaula deixou um detalhe pra trás e eu lembro. Então é muito legal você ver aulas de professores diferentes, né? Você usar videoaulas, por exemplo, ou caso você estude numa escola ou num cursinho que tenha mais de um professor da mesma matéria, porque aí você pode revisar tudo, você pode ver a matéria de um outro ponto de vista, de uma didática diferente. Então isso é muito legal também. E outra dica que eu vou dar pra vocês é você testar métodos alternativos de escrita. Eu dei várias dicas, né, pra quem gosta de simplesmente escrever tudo que o professor fala. Mas uma dica legal também é você olhar outros métodos, como por exemplo, o método Cornell, como por exemplo, o método Homem-Aranha, que é o método que eu inventei. Eu tenho um vídeo, gente, muito antigo no canal sobre isso, eu posso refazer ele se vocês quiserem, mas pra quem tem o meu livro, tem uma parte do livro que fala especificamente sobre métodos de anotação, ensina vários métodos pra quem tem mais preguiça de escrever, pra quem gosta de escrever mais e tudo mais. Então, às vezes a gente tá achando que a gente tá tendo dificuldade, mas se nós mudarmos o nosso método de escrita, a aula vai fluir muito mais fácil e as anotações também vão sair muito mais facilmente. E também, gente, pra finalizar esse vídeo, a última coisa que eu vou deixar aqui pra vocês é que tá tudo bem se você não conseguir anotar tudo, tá tudo bem se, assim, passar a aula inteira e você começar a aula achando que você é super inteligente, terminar a aula achando que você é burro. Isso faz parte do conhecimento, assim. Eu, pelo menos, eu tô vivendo minha experiência agora. Eu até mostrei pra vocês meu caderno de latim. Eu tô aprendendo uma língua nova e, assim, toda aula que termina eu penso, nossa, eu sou muito ignorante, nossa, isso é muito difícil, nossa, eu nunca vou conseguir. Só que eu tô indo, sabe? Então, faz parte, sabe? Você terminar uma aula, sair da escola pensando, tipo assim, nossa, meu cérebro tá muito sobrecarregado. Tá tudo bem, isso é normal, faz parte do aprendizado. A sua evolução, isso eu acho legal de falar, a sua evolução não é linear, né? Ela não vai só subir. São idas e vindas, né? Altos e baixos. É assim que a vida é. Então tá tudo bem se você não conseguir anotar tudo, tá tudo bem se o professor fala e você não entende nada. Isso faz parte. O que a gente tem que fazer é procurar métodos, né? Procurar alternativas pra gente se virar e pra gente conseguir se dar bem, mesmo com as circunstâncias e tudo mais. E eu espero, é claro, né, tá ajudando você nesse percurso, tá ajudando você nesse trajeto. Se te consolar, eu também passo por isso, assim, pelo menos umas 3 vezes na semana que eu saio da aula e eu penso, por que eu vim nessa aula? Porque eu simplesmente não entendi nada. E aí depois eu tenho que ir em casa estudar pra tirar todo o atraso, pra conseguir entender, porque às vezes a matéria ela parece simplesmente mais difícil do que eu consiga imaginar. Às vezes eu simplesmente não consigo entender nada e depois eu tenho que passar horas e horas
horas pra entender. E faz parte, acontece. Então, tá tudo bem se você não entende nada que o seu professor fala, e tá tudo bem se você não consegue anotar tudo que ele fala. Mas eu espero que essas dicas tenham te ajudado a obter alguns novos métodos, a ter algumas dicas diferentes pra que você consiga contornar essa situação. E também, né, gente, não tenham vergonha de pedir ajuda. Não só ajuda pro professor, mas ajuda pros amigos, pros colegas, pros veteranos, né, que já saíram do cursinho, já saíram do seu ano. Pedir cadernos antigos, anotações antigas, isso é muito valioso. Não deixem de pedir ajuda, porque assim, no final das contas, tá todo mundo no mesmo barco. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que o vídeo tenha ajudado. Se te ajudou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, que isso me ajuda muito, valoriza muito o meu trabalho. E já compartilha esse vídeo no WhatsApp, no grupo da sua turma, já compartilha no grupo da família, já compartilha pra aquele seu amigo que tá aí penando pra passar no vestibular. Eu espero que esse vídeo ajude. Muito obrigada pela audiência e eu te vejo no próximo vídeo.